Boa tarde. Hoje, 22 de setembro de 2025, reiniciamos a nossa leitura do texto Seres Elementais e Seres Espirituais, Sua Existência e Sua Atuação, Rudolf Steiner, GA 98. Tá? E eu peço a todos que visualizarem esse vídeo, por favor, deem um like, para que a gente tenha uma abrangência, né, para o YouTube divulgar o vídeo cada vez mais, tá bom? Então, sobre a última leitura, alguém tem algum comentário ou a gente já inicia o texto da página 21? Alguém tem alguma pergunta? Um comentário? Pode começar, Gui. Vamos lá. O mesmo acontece nos reinos situados abaixo do homem. Pode ocorrer também de o próprio ser humano se desligar de sua alma grupal e não encontrar como alma individual possibilidade alguma de continuar a desenvolver-se. Ora, enquanto na condição de membro de sua alma grupal, ele era dirigido e conduzido por entidades superiores, e agora ficou entregue à sua própria direção. Se não assimilar os conhecimentos espirituais condizentes, correrá o risco de desligar-se. E isto, o que se apresenta como questão. É isto que se apresenta como questão. O que é, então, o que preserva o indivíduo do desligamento, da divagação sem sentido, o objetivo, ao passo que no passado a alma grupal lhe havia dado sentido? Precisamos ter em mente que o homem se individualiza cada vez mais e que no futuro terá de encontrar sempre mais e mais, voluntariamente, a união com os outros seres humanos. No passado, a união existia por meio da consanguinidade, por meio de tribos e raças. Porém, essa união chega cada vez mais ao fim. Tudo no homem se direciona cada vez mais no sentido dele se tornar um homem individual. Eis que só é possível um caminho inverso. Imagine um número de indivíduos na Terra, dizendo a si mesmos: nós seguimos nosso próprio caminho, queremos encontrar no nosso próprio interior o sentido e o objetivo do caminho. Estamos todos em vias de tornar-se seres humanos cada vez mais individuais. Bom, aí existe o perigo da dispersão. Atualmente, as pessoas já não sustentam uniões espirituais. Nós já chegamos ao ponto de cada um ter sua própria religião e colocar sua própria opinião como o ideal mais elevado. Mas se as pessoas interiorizarem em ideais, isso levará à união, à opinião comum. Nós reconhecemos interiormente, por exemplo, que 3 vezes 3 é igual a 9, ou que os 3 ângulos de um triângulo somam 180 graus. Isso é um reconhecimento interior. Não podemos submeter à votação conhecimentos interiores. Não existem diferenças de opinião sobre conhecimentos interiores. Eles levam à união. Todas as verdades espirituais são dessa ordem. O que a ciência espiritual ensina, o homem o encontra por meio de suas forças interiores. Estas os conduzem a uma unidade absoluta, a paz e a harmonia. Não existem 2 opiniões sobre uma verdade, sem que uma delas seja errada. O ideal é a maior interiorização possível. Ela leva à união e à paz. Eu queria fazer aqui uma interrupção. Eu acho que esse último parágrafo aqui que ele colocou é muito importante. Quando ele diz, é assim, que esse conhecimento interior, não é? 3 vezes 3 é igual a 9. Você aprende isso na prática mesmo, não é? Você conta nos dedos da mão, quando você é criança, e você chega a essa conclusão firme dentro de você não tem nenhuma dúvida. E isso vira um conhecimento interior. Você, dentro de você, tem a vivência, tem o conhecimento e tem a experiência de que isso é verdadeiro. E quando você encontra outra pessoa que também tem essa mesma verdade interior, então essas verdades se encontram e fazem, então, com que as 2 pessoas se reconheçam dentro dessa verdade interior, não é?
Isso é muito importante porque quando a gente forma grupos humanos, no meu entender, um verdadeiro grupo humano autêntico é quando as pessoas têm dentro de si essa verdade interior. Não é quando as pessoas são simpáticas umas para as outras, só isso não basta. Ou então quando as pessoas simpatizam com determinadas ideias, que o outro também simpatiza. Eu acho que o verdadeiro elo é esse reconhecimento interior. Você precisa primeiro reconhecer interiormente algo. E aí, só aí depois, você encontra o grupo que também está reconhecendo interiormente aquilo. Né? O que vocês acham Eu, dessa ideia? eu queria só completar uma coisa, que ele deu o exemplo de tudo que concretamente é possível se verificar aqui fora. Né? Então, se você pegar três pedrinhas e colocar três grupinhos de três pedrinhas, se acabar somando eles, vai dar concretamente 9. Tá? Isso é uma convenção, assim como se você tem mais ou menos a noção de uma abertura angular, aí você vai chegar aos 180 graus de soma dos três ângulos. Bom, isso é facilmente concretizado. Agora, o que a gente está falando aqui de unidade da humanidade diante da individualidade, o desafio do que é individualidade e essa conquista do coletivo, que é o que ele está falando aqui, é aquilo que não é mensurável, é aquilo que só é percebido lá dentro, né? Acho que o que a gente consegue entender agora é muita individualidade. A coletividade é muito difícil da gente olhar Não, para ela, a não ser mas que seja pela eu natureza. acho, Gui, que ele começa dando um exemplo muito prático. Isso. Isso aqui é 3 vezes 3, 9, é um exemplo de três pedrinhas. É para dizer assim, muitas vezes uma lei espiritual, ela se manifesta concretamente, Uhum. não é? Eu vou falar agora aqui uma coisa que as terapeutas artísticas e as pintoras e as pessoas aqui que lidam com arte vão entender. Por exemplo, azul e amarelo dá sempre verde. É uma verdade isso. Isso é uma verdade. Todo mundo que pinta sabe. Todo mundo que mexe com pintura sabe. É uma verdade igual 3 vezes 3 dá 9. É igual. Então, não tem como. Existem verdades que são espirituais, mas que se manifestam no físico. E quando você aprende isso dentro de você, então você reconhece, quando você reconhece o outro que também aprendeu dentro de si, você pode ter uma relação com aquela pessoa, que é baseado numa certeza que os conhecimentos são reais. Né? Se eu acredito que amarelo com azul dá verde e você acredita que não, amarelo com azul dá laranja, nós não vamos nos entender nunca. E aí ele diz aqui embaixo, não existe duas opiniões sobre uma verdade sem que uma delas seja errada. Você precisa ter opiniões. Aí que eu acho a palavra opinião é muito fugaz, é muito banal para isso. São essas verdades que você sabe que são verdadeiras. Se eu digo 3 vezes 3, 9, você diz não, é 7, sei lá, qualquer coisa. Entendeu? E não tem conversa, eu não posso conversar com você. Nós estamos partindo de bases diferentes. Né? E aí eu quero falar mais uma coisa que eu sempre acreditei. Muitas vezes a pessoa diz assim: tal religião fala aquilo, mas a outra também fala. Então, então uma copiou da outra. Eu acho que não. Quando duas religiões são aspectos culturais da vida espiritual. Uma nação, um país pode ter sido culturalmente, eu digo, uma nação
ter uma religião e outra nação pode ter outra. Mas se elas têm, se essas reuniões têm o mesmo princípio, acreditam em Deus, acreditam nesses princípios básicos, vamos falar outra vez dos 10 mandamentos para nós, né, para os cristãos. Se você também acredita, então estão todos no mesmo caminho. Se você acredita que não matarás, e a outra religião também acha que aquilo ali não matarás, e a outra também, o outro caminho espiritual também diz não matarás, estamos todos fazendo o mesmo movimento anímico. Não é uma opinião, é um conhecimento anímico, igual 3 vezes 3, 9. O que vocês acham disso tudo? Então, a Vanessa levantou a mão, só um pouquinho. Fale, Vanessa. Eu acho essa questão bem complexa, eu acho ela bem difícil, então eu vou dar um exemplo dentro da área das ciências da religião, que você falou, é bem verdadeiro, né? A gente, quando faz religiões comparadas, a gente vê o mesmo princípio em todas, né? A gente busca, né? Até em religiões, às vezes, mais incomuns, a gente encontra esses princípios em todas. Agora, eu acho essa questão muito complexa, porque, por exemplo, aqui o Steiner também, em algum momento, também vai falar a posição do Kant, né? A gente não tem acesso a mundo espiritual. Isso tem um percentual gigante, né, que acredita nisso, né? Então, por isso que às vezes cai nesse lugar, que eu acho também, eu concordo plenamente com o que você disse, da opinião, né? Só que às vezes não é opinião, é uma experiência. Tem pessoas que não têm certas experiências, né? Então, eu levo a meditação para as escolas. Então, eu tenho que falar uma linguagem toda da neurociência. E tudo bem, porque é verdadeiro dentro da neurociência. Agora, se você fala de meditação, às vezes, no plano espiritual, se a pessoa não tem uma experiência, isso não diz nada. Então, é isso que eu estou te dizendo. Ela não tem aquela experiência do 3 vezes 3, 9 dentro dela. Ela tem outra experiência. Então, não bate, não vai bater com você, entendeu? São questões que cada um desenvolveu um conhecimento. Agora, graças a Deus que lemos aquele livro Apocalipse, que mostra que estamos vivendo um momento de um grande mergulho na matéria, né? Não é à toa que você fala do Kant, não é? Então, eu acho que tem tudo isso, também tem a ver o momento que estamos passando da humanidade, não é? É o momento da dúvida, nós estamos passando por uma prova de fogo, não é? Porque a ciência, para mim, ela é assim, uma coisa que ela está tão provando o mundo espiritual, a ciência cada vez fica mais próxima de chegar perto do mundo espiritual, não é? Quando você pensa onde estava Kant, onde que ele estava 200 anos atrás e onde estamos agora, não é? E os princípios que o Kant nos traz e como tudo já se modificou, enfim. E quando eu digo tudo, eu não estou falando do externo, tá, gente? Estou falando dentro do próprio homem. As crenças se modificaram, né? As pessoas passaram a assistir coisas que trouxeram outras verdades e outras descobertas, né? E nós estamos num grande processo de descobertas de evolução. Não estamos parados, não pode parar. A humanidade não para, cada vez mais, não é? Então, essa evolução está nos convidando a encontrar outras pessoas. E talvez, Vanessa, o ponto seja esforçar para ter esse ponto de ligação, né? Em que momento 3 e 3 são 9 para você? Dentro de que área, entendeu? Tem um 3 e 3, 9, que eu posso te entender, ou eu posso... Que interface é essa, não é? Num momento que a gente está descobrindo tantas dimensões, a nova física, os novos... Tudo, nós estamos saindo desta dimensão, assim, fisicamente
As questões atuais são outras. Não é? Bom, muito obrigado. Vamos continuar, então. Primeiramente, havia uma alma grupal humana. Depois, em tempos passados, a humanidade foi libertada da alma grupal. Mas no futuro do desenvolvimento, os homens precisarão estabelecer um objetivo mais seguro para si, ao qual aspirem. Quando pessoas se unem numa sabedoria superior, desce, por sua vez, de mundos superiores, uma alma grupal. Ao surgirem das sociedades naturalmente ligadas, sociedades livres. O desejo dos dirigentes do movimento da ciência espiritual é que nela encontremos uma sociedade em que corações anseiem pela sabedoria, como as plantas anseiam pela luz solar, onde a verdade comum liga diferentes eus. É dada à alma grupal superior a oportunidade de descer. Ao voltarmos nossos corações conjuntamente para uma sabedoria superior, nós acolhemos a alma grupal. De certa maneira, formamos o leito, o ambiente em que a alma grupal pode corporificar-se. Os seres humanos enriquecerão a vida terrena ao desenvolverem algo que faça descer entidades espirituais dos mundos superiores. Este é o objetivo do movimento da ciência espiritual. Isso foi colocado, certa vez, diante da humanidade de forma grandiosa, poderosa, para mostrar que, sem esse ideal espiritual, o homem passaria a uma condição diferente. Há um símbolo que pode mostrar ao homem com força imponente como a humanidade pode achar o caminho para, em união espiritual, oferecer ao espírito coletivo um lugar para a corporificação. Esse símbolo nos é apresentado pela comunidade pentecostal, quando o fervoroso sentimento coletivo de amor e devoção aqueceu um número de pessoas que se haviam reunido para uma ação coletiva. Ali estava um número de pessoas cujas almas ainda estremeciam de tal modo, pelo acontecimento comovente, que este ainda vivia em todos. Pela confluência desse sentimento uno, igual, eles proporcionaram aquilo que, em algo superior, uma alma coletiva, pôde corporificar-se. Isto é expresso pelas palavras segundo as quais o Espírito Santo, a alma grupal, desceu e se dividiu como línguas de fogo. Este é o grande símbolo para a humanidade no futuro. Então, eu gostaria que alguém aí que tenha condições, que tenha conhecimento do que foi esse momento de Pentecostes, pudesse aqui fazer um pequeno relato. Alguém pode? Isabel. Eu tenho mais superficial, assim, talvez aqui falando eu possa relembrar direitinho, mas é um movimento bem importante, no movimento, né? Bem importante na própria Igreja Católica, né? Que é a descida do Espírito Santo, né? Então, quando foi que aconteceu isso? Após a ressurreição, né? A ressurreição do Cristo. Então, os discípulos se reuniram com Maria no cenáculo. Maria Madalena também estava lá, as pessoas que acompanhavam sempre o grupo ali de Jesus. E ali, então, houve essa descida do Espírito Santo, que desceu sobre a forma de línguas de fogo aqui na cabeça. Né? E todos começaram até a falar línguas estranhas e começaram a se manifestar. E, a partir dali, eles souberam qual era o caminho deles e qual era a missão. Então, a partir dali, eles partiram cada um para uma latitude do mundo para espalhar a Boa Nova. Boa Nova são os evangelhos. Então, aqui ele volta para esse momento onde ele diz que houve isso pela confluência desse sentimento uno, igual, eles proporcionaram aquilo em que algo superior, uma alma coletiva,
pôde corporificar-se. Então, aí é o Espírito Santo, essa reunião desses homens que tinham a mesma crença, que acreditavam nas mesmas coisas, tinham vivido as mesmas situações, estavam ali unidos por esse amor, por esse conhecimento que eles tinham adquirido com Jesus, não é? E eles, então, formaram como que um leito, uma comunidade onde esse espírito pôde descer. Então, o que a gente entende, esse fenômeno, é quando um grupo se reconhece como tendo os mesmos conhecimentos, os mesmos interesses, eu entendo assim, a gente diria, vibrando na mesma harmonia, não é? Então, você cria um leito para que algo sobrenatural aconteça. Nesse caso, foi a descida do Espírito Santo, né? Mas eu estou acreditando que ele tenha isso como uma regra, não é? Que sempre que um grupo de pessoas dentro dessa mesma vibração estão juntas, estão se reconhecendo entre si como pessoas que estão na mesma nível de conhecimento, ou ele diz busca, está no mesmo nível de busca, então pode acontecer esse fato, proporciona esse ambiente para que algo venha até esse grupo. É bonita essa imagem, não é? Então, Espírito Santo vai ser uma alma grupal, desceu e se dividiu como línguas de fogo, para que cada um pudesse receber um pedaço, um pouco dessa sabedoria. E esse é um grande símbolo para a humanidade do futuro. Que eu acho que assim, o homem cresce individualmente, mas ele só pode evoluir se for em grupo. Ele precisa... nós estamos na época do eu, da alma, da consciência. Então, a evolução é individual. Mas depois que você tem esse conhecimento individual, você tem que se juntar com pessoas do mesmo conhecimento, mesmo nível, mesmo interesse, e aí então você evolui como esse grupo. Proporciona isso, um chão para que algo do espiritual possa descer. O espiritual precisa sempre de algo aqui para receber, não é? Tem que ter esse conteúdo, né? Esse vaso. Que afinal, a gente está aqui na matéria, né? Não estamos lá. Só um comentário é que a Igreja Católica Apostólica Romana não dá tanta ênfase para Pentecostes como dá para o nascimento e a morte de Cristo. E somente as igrejas evangélicas Não, que se utilizam a dessa Igreja imagem. Católica também dá. Não, eu sei, mas não a ênfase que a Igreja evangélica dá. Né? A igreja não seria evangélica, mas a católica bastante, inclusive dá chega sim, a ter dá. festas específicas para isso. Não, isso, Dá, tem aquelas peregrinações sobre aqueles tapetes de flor, né? Aquilo é o Corpus Christi. Isso é Pentecostes. Corpus Christi. Mas, Gui, sabe o que? A gente tem uma visão assim, aqui então agora eu vou falar aqui da América do Sul, não é? A gente tem essa coisa assim, que é bem diferente. A gente não pode esquecer que a maioria das igrejas evangélicas que nós conhecemos foram fundadas nos Estados Unidos. E aí, são igrejas pentecostais, né, na verdade. São igrejas que têm outras... Não é feito assim o protestantismo europeu, né? Anglicano, que veio direto da Igreja Católica. Então, esse protestantismo, que não é evangélico, é outra coisa, foi criado por pessoas que tiveram visões. Então, ele tem características completamente diferentes. E eles têm essas coisas assim, muito do grupo, uma coisa sempre muito do espetáculo, né? Mas a Igreja Católica, a festa de Pentecostes é muito festejada e muito
séria, e aqui dentro da antroposofia também, né? Tem muita força essa descida do Espírito Santo, que é a sabedoria. O Espírito Santo é a sabedoria divina, né? Que nunca se encarnou, né? A Santíssima é o mistério da Santíssima Trindade. Eu nunca vi um padre cristão falar em línguas. Mas o pastor evangélico adora falar em línguas. Mas enfim. Eu vou discordar de você, tá? Porque eu continuo frequentando missas. Então, desculpa a minha ignorância, tá? Eu tô só... Mas fala, assim, fala em línguas diferentes, que os apóstolos, os discípulos, começaram, então, a falar línguas diferentes. Falam, sim, estou discordando, mas eu... Assim, não, mas é isso mesmo. Aliás, tem até um... Eu tenho o sobrenome judeu, tá? Mas eu sou não praticante de nada, nem religião, então eu estou chutando aqui também. É que tem um texto, muito importante, de um bispo, né? Porque essa questão de falar de línguas, isso, dentro da teologia, é proibido. Por quê? Né? Quando a gente vai entrando dentro das camadas assim mais esotéricas, até eu poderia até dizer, dentro da teologia, porque para a Igreja Católica não é a questão de falar em línguas, né? Então, ainda mais depois que veio o pentecostal, com todas essas coisas, resumindo numa linguagem antroposófica, a Igreja proíbe porque ela fala que isso é uma astralidade. Né? Ela está no corpo da astralidade, e o espírito ele estaria dentro do corpo do nous, né? Dentro dessa parte mais de uma consciência elevada. Então, para eles, isso é um problemaço na igreja, problemaço assim, essa fala de línguas, né? Isso é contra a teologia da Igreja Católica, porque é como se eu tivesse que sentir esse chamado interior, né? E seguir, talvez, não essa coisa confusa, não essa coisa que vem na mente, mas sim no coração. Tem tratados enormes sobre isso. E a Igreja bate, sim, a teologia católica bate de frente com essa questão de falar... Desculpa interromper. O que Imagina. acontece, infelizmente, como é 99% dos padres, sacerdotes, eles não têm, fazem filosofia, ou passam batido pela teologia, e na hora de explicar numa homilia, não conseguem. Então, a leitura ela é feita, isso eu afirmo categoricamente. A leitura da passagem bíblica do Pentecostes, ela é feita. Exatamente assim como aconteceu. Só que na hora de transformar isso, então talvez por isso que a teologia, você falou agora desses tratados, não são o conflito que a Igreja Católica tem, acredito que sim. Só que o que é passado é tão superficial, porque nem eles sabem explicar, entender direito, ou não podem falar, então, né? Ou não podem falar, pelo menos... bem no tocante essa questão, né? O que significa a língua, afinal de contas, né? Para um católico normal, comum, vai achar que está falando francês, espanhol, aramaico, hebraico, né? Sei lá. Assim, eu, pessoalmente, quando eu assisto uma missa, eu acho sempre tudo muito superficial. Tudo muito superficial. Então, assim, é até um pouco irritante. Uhum. Eu fico imaginando, puxa vida, vi aqui todo domingo, vi isso daqui, né? Porque, enfim, você vai ver algumas pessoas ligadas ao espiritismo, por exemplo, eles têm uma visão muito mais ampla de todo esse processo, né? Então, assim, é só uma visão pessoal minha. Agora, Gui, como eu sou sua mãe, eu vou ter que explicar o que aconteceu. Vamos lá. Assim, eu vou fazer aqui uma explicação. Eu me casei com uma pessoa do judaísmo, pai do Gui é judeu. Mas na época que eu me casei, eu era muito jovem, ele também, nós dois não praticávamos. Eu era católica, mas estava naquela época que eu fiz uma ruptura, e ele também fez uma ruptura. Nós éramos, assim, praticamente existencialistas, né? Nós líamos Sartre, anos 60, né, gente? E então nós resolvemos que os nossos filhos não iam ser criados em nenhuma religião, porque eles, quando crescessem, eles que iam escolher
quando eles tivessem, a gente não sabia, não é? Porque não conhecia, quando eles fossem adultos, conscientes, cada um deles ia escolher. Então, gerou isso aí, o Gui, né? Que eles foram criados indo a todas as religiões, todos os cultos, nós levávamos de propósito para eles conhecerem, então vai aqui, vai ali. Não, tem que conhecer, tem que aprender. Mas é muito interessante, não é? Que nunca houve assim. Eles ficaram assim, eles acharam muito interessante poder entrar e estudar e discutir qualquer coisa. Eles acharam uma posição, mas não teve um chamado. De Seixonoye a Umbanda, entendeu? Outro espectro. Que interessante. Agora, eu acho bonitinho, porque o Gui está aqui, né, no nosso grupo de antroposofia, não é? Então, mas é que eu fui professor de classe, eu tenho um entendimento... Mas, enfim, houve um chamado, ele está aqui, aprendendo conosco. Sim, estamos aqui. Continuando então, ele está aqui exercendo a liberdade que lhe foi dada desde criança, de poder ler todas as filosofias e ver todos os... pesquisar, olhar, estudar, questionar, isso aí. Maravilhoso, porque a gente, eu vejo até isso por mim, né? Mesmo não sendo uma católica praticante, o quanto é difícil desconfigurar, né? E começar a pensar fora da caixinha, não, embora já tenha estudado espiritismo, já tenha ido durante muitos anos, né, frequentando o centro espírita, mas é uma desconfiguração, né? O entendimento agora totalmente diferente, não é aquela fé cega, sem esclarecimento, né? Então, é bem diferente. Bom, e para mim, quando eu encontrei a antroposofia, todas as perguntas que eu tinha, todas as questões foram se respondendo, e juntou com a arte, né? Que a antroposofia trouxe também isso, né? A arte e a espiritualidade, para mim, foi muito bom isso aí, né? E então eu achei o meu caminho. Né, Gui? Agora o Gui está procurando o dele, né? Então, não, eu diria que a antroposofia também fez comigo algo parecido também, que eu consegui retirar todo o entulho que eu acho que não presta e dar a condução para aquilo que realmente interessa, que é o desenvolvimento da humanidade, não é o meu desenvolvimento pessoal. Eu estou aqui no coletivo mesmo e é para isso que a gente está aqui, né? Cristina, você quer falar, né? Vamos lá. Então, eu sou filha de uma judia com católico e foi uma educação assim, eles não me levavam. Vai conhecer. Eu acabei indo por chamado meu, para os amigos, enfim, e assim, eu vou pegando um pouquinho do que eu gosto de cada coisa. Eu não gosto de seguir, assim, eu não bebo numa fonte só, eu sempre digo isso. Parecido. Você. Ótimo. E aqui é ótimo, porque aqui é o lugar de aprender mesmo, né? Isso aqui, estamos no lugar certo, né, Cristina? Está certo. Então, vamos continuar. Vamos lá. Caso não houvesse encontrado essa ligação, o homem se teria tornado um ser elemental. Agora, a humanidade precisa procurar um local para as entidades dos mundos superiores que se inclinam para baixo. Nos eventos da Páscoa, foi concedida ao homem a força para acolher em si tais representações poderosas e aspirar a um espírito. A festa de Pentecostes é fruto do desdobramento dessa força. Incessantemente, mediante o confluir das almas para a sabedoria coletiva, deve efetuar-se aquilo que estabelece uma relação viva com as forças e entidades dos mundos superiores e com algo que hoje ainda tem tão pouco significado para a humanidade, como é a festa de Pentecostes. Por meio da ciência espiritual, ela tornará a representar algo para o ser humano. Quando as pessoas vierem a saber que a descida do Espírito Santo significará no futuro, para os homens, a festa de Pentecostes voltará a tornar-se viva. Então, já não será apenas uma recordação daquele evento em Jerusalém,
Advirá para os homens aquela que sempre permanente festa de Pentecostes da aspiração anímica conjunta. Transformar-se-á em símbolo para aquela futura grande comunidade pentecostal quando a humanidade se encontrar conjuntamente numa verdade comum, para dar a entidades superiores a possibilidade de se corporificarem. Dependerá dos próprios seres humanos quão valiosa para o futuro será a Terra, por esse meio, e quão eficazes podem ser esses ideais para a humanidade. Se a humanidade se esforçar desta maneira correta, no sentido da sabedoria, os espíritos superiores se ligarão aos seres humanos. Fim do primeiro capítulo. E até agora ele não falou de seres elementais, né? Acho que agora que ele vai começar. Não, Luiz, ele falou sim. É assim, eu acho que o que ele explicou aqui foi, voltando um pouco para trás, quando ele explica assim como são formados os seres elementais, que ele fala do leão que retorna para a alma grupal, e depois ele fala do macaco, Sim. e retorna, mas a alma grupal não aceita, e ele goteja, ele sai. Então, eu acho que são esses... E também ele fala que se o homem ele não conseguir voltar para a alma grupal, ele também não vai ser humano. Então, eu entendi, vejam se vocês também pensam ou entenderam da mesma forma, que esses elementais, eles são esses dejetos, esse resto que fica, que nem dá para ser humano, nem dá para voltar para a alma de grupo. Eles ficam aí, eles então eles se tornam algo que vai ajudar a natureza, porque senão eles ficariam sem nenhum objetivo, né? Ele diz aqui, né? Ele coloca no início do texto que eles sobrevivem dentro dessas zonas de contato entre os reinos, né? Entre o reino mineral, animal. Esses restos, essas sobras, esses pedaços que nem dá para fazer um ser humano, nem dá para fazer, quer dizer, não dá para materializar, eu entendo que assim, uma mistura. Então, eles ficam nesse meio entre as almas de grupo e o mundo material, e eles ficam assim com essa tarefa de aí teríamos que aprofundar mais, né? Então, os elementais da água, tem os elementais dos 4 elementos, praticamente, nós temos, né? Os silfos, que é do ar, os gnomos, anõezinhos, que são da terra, as salamandras do fogo, né? As fadas das flores. O que mais, gente? As ondinas do mar, né? As ondinas, as sereias. E eu acho também que cada civilização foi criando também os seus elementais, não é? Que aqueles elementais são muito conhecidos lá no norte do planeta, né? Nos países do norte tem aqueles elementais lá. Deve ter algum ligado ao frio extremo, com certeza. Não, aquele que tem o pote de ouro, que vai no arco-íris, como é das lendas norueguesas, finlandesas, eles têm muito disso, eles têm muito esse... E aqui nós temos os nossos, a Cipererê, a Iara, não é? O Boto Tucuxi, ó, não é? E o que mais que vocês lembram aqui das nossas matas, não é? Nossa, tem Curupira. Curupira, e lembrar lá do Monteiro Lobato. Salamandra do Jaral, aqui no Rio Grande do Sul. Aquele lá do Rio Grande do Sul, o próprio Neguinho do Pastoreio, não é? Também, né? Também. Então, cada um tem os seus elementais, não é? Cada lugar, a floresta e tal. E assim, cada um vai criando as suas lendas, não é? No Japão também tem. Tem. No Japão bastante. A gente vê lá naqueles filmes de anime, não é? Que tem lá,
elementais bonitinhos, Enfim, então é um mundo que em todas as civilizações tem esses elementais, não é? E Tá, eu vamos seguindo a leitura? que agora vamos entrar em outro, o segundo capítulo, ele tem um outro título, não é? Pode contar, pode começar, Gui. Ok. O homem como o espiritualizador do mundo. Na última palestra, consideramos alguns seres espirituais situados abaixo do homem, alguns dos quais têm capacidades comparáveis às capacidades humanas. Falta-lhes, porém, o sentimento de responsabilidade. Vimos como eles devem ser considerados restos da evolução, que se tornariam empecilhos, caso ficassem entregues a si próprios. Como, entretanto, são utilizados a critério de uma sabedoria superior, e como são transformados de seres nocivos em benéficos. Desejamos hoje incrementar a multidão desses seres com alguns outros, que consideraremos com o fim de mostrar como ocorre a atuação conjunta entre o ser humano e esses seres. Primeiramente, desejamos partir do fato de, a cada vez que a noite chega, o ser humano passar pela mudança de estado de vigília para o estado de sono. Sabemos que, estando ele em estado diurno de vigília, seus 4 membros constitutivos se encontram unidos entre si, interpenetrando-se. Além disso, lembremos-nos de que, a cada noite, o corpo astral e o eu elevam-se para fora dos corpos físico e etérico. Assim, pois, vemos surgir à noite dessa união humana, a entidade humana quadrimembre, 2 entidades diferentes entre si. No leito, permanecem o corpo físico e o corpo etérico. No exterior, ficam o corpo astral e o eu. Gui, não é hora de botar aí o nosso desenho para a gente relembrar esses 4 corpos? Eu vou mostrar aqui, você pode até já começar a falar. Então, relembrando os 4 corpos, porque ele vai falar bastante. Então, nós vimos esse desenho, acho que o mês passado, não é? Onde aqui essas linhas coloridas, né? Aqui, olha, do lado direito tem o quadradinho azul, quer dizer, a linha azul é o corpo físico. E depois temos o corpo etérico, é verde, essa sombra verde que percorre todo o corpo físico no desenho. Depois nós temos o corpo astral, que é esse vermelho, que ele fica por fora, ele sai um pouquinho do corpo físico do homem. E o eu, que ele está um pouco fora, ele fica um pouco fora, ele tem essa cor amarela, só que ele envolve, ele é uma energia que envolve e percorre o corpo todo, né? Ele percorre todo o corpo. Então, imaginem que na hora de dormir, esse corpo azul e esse corpo verde ficam deitados na cama. E essa energia, então, vermelha e amarela, que o vermelho é o corpo astral e o amarelo é o eu, saem fora. Então, você teria essa imagem, vocês teriam que elaborar essa imagem aqui. Esse azul e verde, esse homenzinho azul e verde deitado assim na cama, e esse outro homenzinho, outra imagem dos corpos sutis, laranja, vermelho, não é laranja, é vermelho e amarelo, juntos, saindo. Então, essa é a imagem que vocês podem fazer. Gui, pode continuar. Pode reler esse pedaço, onde você fala. Sabemos que, estando ele em estado noturno de vigília, seus 4 membros aí. Tá, isso aí seria a quadrimembração. Quadrimembração. Né? Então, assim, pois, vemos surgir à noite essa união humana, da entidade humana quadrimembre, e 2 entidades diferentes entre si. No leito permanece o corpo físico e o corpo etérico, no exterior ficam o corpo astral e o eu. Vamos lá. Para o homem atual, à noite se apresentam condições bem diferentes do que de dia. Podemos comparar o estado de consciência do homem atual durante a noite
com o estado de consciência dos vegetais. O vegetal tem o estado de consciência do sono sem sonhos. Os seres humanos. Os seres humanos, no sono, também são tomados por uma espécie de consciência vegetal. À noite, nos mundos espirituais, o ser humano também está em estado de sono sem sonhos. Juntamos essas representações a que cada um dos membros da entidade humana tem sua expressão no corpo físico. O corpo físico é, por assim dizer, o resultado dos membros constitutivos básicos do homem. O eu tem sua expressão no sangue. O corpo astral tem sua expressão no sistema nervoso. O corpo etérico tem sua expressão no sistema glandular e o sistema sensório. E existe como expressão do corpo... desculpa. O corpo etérico tem sua expressão no sistema glandular e o sistema sensório existe como expressão do corpo físico. Se virmos no corpo físico humano a expressão da revelação dos diversos membros constitutivos, teremos então de admitir que a circulação sanguínea existe por meio do eu individual. Nenhum sistema nervoso pode existir sem que o corpo astral crie e estruture esse sistema nervoso. À noite, nós retiramos do corpo físico o corpo astral e o eu, mas não o sistema nervoso e o sangue. Contudo, o sangue e o eu se pertencem, bem como se pertencem o corpo astral e o sistema nervoso. Então, vamos fazer uma pequena pausa aí. Então, a expressão do eu no corpo humano existe, todos estes, eu, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, são expressões sutis. Mas como é que eles se expressam no corpo físico, que é o único que nós vemos? Nós só trabalhamos com o corpo físico, os outros três nós não temos acesso. A gente sabe que eles existem, vê eles funcionarem, mas você não bota no microscópio, não vê. Mas aqui ele vai te dizer, o eu que percorre, aqui o eu é esse amarelo, que percorre o corpo todo, ele se expressa pelo sangue humano. O sangue humano é a expressão do eu. Guardem isso. O corpo astral, que é esse vermelho que vocês estão vendo aí do lado de fora, ele se expressa no sistema nervoso. Então, é o corpo das emoções. Se expressa nos nervos do corpo humano, a parte física que expressa essa parte sutil que está em laranja, são os nervos. E o sistema sensório, que é a expressão do corpo físico, quer dizer, toda a sensibilidade, o tato, a pele, tudo que você... Os orifícios por onde você vê, escuta, é no corpo físico que eles estão, não é? Então, eles entram dentro do corpo físico os orifícios que nós temos, 7 orifícios na cabeça. Então, isso é uma manifestação que você tem no corpo desses corpos sutis. Aí ele vai explicar como é que uma parte disso sai e essa parte física fica. Olhe bem, continue, Gui. À noite, o homem se comporta com um extremo desprezo perante seu corpo físico. Para que o homem tivesse instrumentos adequados ao eu e ao corpo astral, tiveram de surgir o sangue e o sistema nervoso. Vai mais devagarzinho, Gui, você está lendo depressa. No entanto, à noite, ele abandona o sangue e o sistema nervoso. Seria impossível para um corpo físico, com sangue e sistema nervoso, substituir, mesmo que por um segundo, sem o corpo astral e o eu. O vegetal pode subsistir sem estes, por não possuir sistema nervoso nem sistema sanguíneo. Nós encontraríamos o corpo físico morto pela manhã se durante a noite estivéssemos dependendo apenas de nós mesmos. Nós tiramos do corpo físico as forças superiores, o corpo astral e o eu, e dele devem cuidar. O que deixamos de fazer durante a noite tem de ser feito por outras entidades. À noite, elas penetram nos corpos físico e etérico, mergulham nesses corpos. A cada noite,
Entidades espirituais elevadas alojam-se no corpo físico e no corpo etérico humanos e desempenham um trabalho que, durante a vida diurna, são desempenhados pelo eu e o corpo astral próprios. Entidades elevadas e sublimes, que, em tempos idos, criaram o corpo físico e o corpo etérico do homem. São as que tornam a encarregar-se destes durante a noite. À noite, o corpo astral e o eu ficam em cima, no mundo superior. O corpo físico e o corpo etérico permanecem embaixo. Estes são abandonados, à noite, pelo corpo astral e pelo eu. Na mesma medida em que são abandonados pelo corpo astral e pelo eu, instalam-se neles forças de entidades superiores. Agora vamos parar um pouquinho. O que vocês estão entendendo até agora? Eu quero ouvir. Eu tenho uma pergunta para fazer Fale, aqui. Vanessa, fale. Aqui ele vai, né, como ele está dizendo, que vão esses seres espirituais, eles se alojam, né? Em nós. Agora, não tem a questão desses seres da natureza também se alojar no corpo? Ele vai falar disso depois. Tá bom, obrigada. Boa pergunta. Não é importante isso, é importante. Agora, Maria Isabel, está sem som. Sem som. Perdão, eu não entendi. Então, como se dá isso? Para mim ficou um pouco confuso. Então, o astral, o eu e o astral, eles deixam o corpo durante o sono. Mas eu não entendi que outras entidades espirituais, elas então, entrariam, você se lembra? Quem leu aqui a Ciência Oculta? Ciência oculta, né? Ciência Oculta. Gui, você tem aí aquela mandala da Ciência Oculta? Vixe, tem que procurar. Vocês se lembram, enquanto isso eu vou falando, procure aí, está lá no começo. Vocês se lembram que quando nós lemos na Ciência Oculta, começa o velho Saturno, são vapores, é só um calor que começa. E aí, devagarzinho, vêm as entidades e vão doando. Então, vem os do movimento, os seres do movimento, os seres do calor, os seres da personalidade, são para ir formando o corpo físico do homem, que é o primeiro que é formado ainda no velho Saturno. Essas entidades que lá no primeiro, que no velho Saturno, elas cuidaram de dar todos essas qualidades ao ser humano, que é o calor, a forma, o movimento. O sangue não tem calor, o sangue não tem movimento, o sangue não tem todas as qualidades dele lá. Então, essas mesmas entidades voltam. Essas entidades que são as primordiais da natureza, que formaram tudo. Quando a gente fala assim, Deus está em mim, é genérico. Mas quando você pensa que as forças que formaram o nosso corpo continuam em nós trabalhando, então você entende que Deus continua em você. Quer dizer, a mesma força que criou o seu sangue lá no velho Saturno, que criou todos os seres humanos, que criou o ser humano primordial, essas forças, quando os dois corpos mais espirituais se elevam, vão para, como se fosse assim, para uma reciclagem, né? Porque senão não aguenta. Você não aguenta ficar sem dormir. Lembra que a gente não aguenta ficar sem dormir? Então, você vai ali para uma reciclagem, você vai para botar a bateria ali na sua parte, o quê? Mais sutil, porque a sua parte mais grosseira aguenta. O seu físico fica ali, cuidado pelas mesmas entidades que o formaram. Então, tem que ir lá na Ciência Oculta, ver novamente aquelas entidades. Não achou, Gui? Eu estou aqui procurando. Está procurando.
Eu fiz um desenho lá da mandala com os seres todos. Não poderíamos pensar, então, que quem toma conta, então, do nosso corpo e do etérico não seria o tipo de uma alma de grupo humano? Alguma coisa assim? Então, mas aí teria que, sei lá, que ler que livro do Steiner, porque o que ele fala assim é que são essas entidades que vêm cuidar especificamente disso. São entidades muito, acho que as mais elevadas que vêm cuidar, né? São as mais elevadas, as que formaram o corpo, são aquelas, as dínamis e exuxiais e que formaram o corpo. São esses... Aquela mandala rosa que eu fiz. E aí eu acho que não podemos falar. Achei. Pronto. A alma de guru é quando a gente morre, né? É outra coisa, né? Peraí que eu achei que eu vou mostrar agora. Peraí, só um minutinho. Porque quando... fale. Aqui, ó. É isso aqui, né? Hierarquias espirituais, né? Isso aí. Isso aí eu Ela fiz. está no livro ou você que desenhou, Mary? Fui eu que desenhei. Está no grupo. Está no grupo. Vocês têm aí, ó. Tá vendo aqui? Eu não tenho. Quem não tem? Que isso é da leitura da ciência oculta. Ô, Gui, você põe aí no grupo que elas Eu já pus, acabei de botar de novo. Então, vocês estão vendo? Esse dentro tem um calor, se forma primeiro, essa parte interior, aí rosa, se forma um calor. Depois tem todas essas, devagarzinho, todos esses seres, ó. Os quiriotetes, que são as dominações, os querubins, que são os espíritos das harmonias, os serafins, que são os espíritos do amor, os tronos, espíritos da vontade, exusiai, espíritos da forma, arqueus, espíritos da personalidade, os anjos, que são os filhos da vida, arcanjo, os espíritos do fogo, e os dínamis, que são os espíritos do movimento. Então, todos eles vieram, isso é o tema da ciência oculta, tá, gente? É o começo da ciência oculta. Quem quiser pode ir lá, voltar e ler no nosso, como chama, Gui? No nosso... Nós temos no canal toda a ciência oculta no canal lido. Então, eles foram vindo e foram doando para essa forma que se formava, não é? Eles foram doando essas qualidades, então doaram o movimento, doaram a personalidade, doaram a própria vida, assim por diante. E desse todo, então, são que foi formado o corpo humano, né? Então, são esses mesmos que voltam e cuidam de cada um de nós, né? Mas na mesma, eu estava vendo, acho que foi na Teosofia, não lembro direito, os que estão mais próximos de nós, os anjos, né? Agora. Cada um de nós tem o seu próprio anjo. Isso. Mas esse ser, o acesso. Aliás, tem um livro também que eu sugiro aqui que a gente leia. Às vezes eu esqueço a idade que eu tenho, né? Porque eu vou ficar lendo esses livros até 100 anos, né? O Anjo e o Nosso Corpo Astral. É um livro muito interessante que fala sobre tudo isso aí, sobre o papel desses anjos aí. É um livro pequenininho também. Né? Pequenininho também, é um livro pequenininho, a gente lê no intervalo do outro livro. E então, só para vocês terem essa ideia, que eu acho muito bonito, de você estar deitado, dormindo, e o seu eu e o seu corpo astral saem para reciclagem lá, e aí você fica assim, cuidada por essas entidades, não é?
E aí, quando você desperta pela manhã, você deveria estar se sentindo bem, não é? Deveria estar se sentindo bem, deveria estar se sentindo, assim, a primeira respiração que você dá, você ainda está preenchida com aquela, com aquela energia angélica, né? É bonito pensar isso também, né? Eu acho mais interessante pensar no adormecer, né? Que o adormecer é como se fosse Ah, uma entrega, né? é verdade, é verdade. O que vai vir além disso, a nossa certeza é acordar, né? Agora, em que condição que a gente vai acordar, né? E sempre... Eu faço também essa imagem que quando a gente, por exemplo, está aquela operação que eles fazem extracorpórea, né, quando vai fazer implante de coração, transplante, que eles têm que ligar o homem em umas máquinas, não é verdade? A circulação sanguínea fica numa, a respiração em outra, ele fica todo ligado, não é? Ali é mais ou menos isso, só que você ali está ligado, você fica ligado diretamente na fonte, lá nos anjos, né, que te formaram, né? É o que ele conta aqui. Outra coisa interessante é justamente essa espiritualização do sangue, do sistema nervoso, né? Que quando o corpo astral e o eu saem, né, eles deixam como se fosse uma entidade que vai reconhecer o próprio eu e o próprio... É como se fosse um código para encaixar direitinho no mesmo corpo físico que eles saíram, né? Como se fosse um rastro, né? De retorno rápido. É. Né? A ciência vai chegar lá, a ciência vai chegar nesse ponto aí de entender todo esse processo, né? Vai chegar esse momento desse encontro. Tá muito... Eu acho que tem textos hoje interessantes sobre a meditação, porque a meditação, a ideia dela, a parte mais espiritual dela, é exatamente entrar no lugar consciente desse lugar inconsciente do sono. E os textos que a gente tem mesmo dentro da neurociência sobre a meditação, eu sempre aposto mais na ciência de chegar no espiritual do que, enfim, algumas tradições espirituais, porque tem muitos textos hoje modernos que está encostando muito em lugares muito interessantes. Mas eu acho também que a ciência vai descobrir os mistérios, eu acho também. Eu acho que vai ter essa hora do clique, vai assim, era isso! Mas o próprio Steiner fala que o sono consciente é o nosso objetivo final, né? Não deixa de ser a meditação, né? É isso. Isso aí. Vamos continuar. Vamos lá, temos ainda uns 15 minutinhos. À noite, não. O corpo etérico do ser humano não é o mesmo que o corpo etérico do vegetal. Durante a noite, afluem para dentro dos corpos físico e etérico do ser humano forças superiores advindas do mundo superior. Pode acontecer o seguinte: durante a consciência diurna, o homem atua constantemente sobre o corpo físico e o corpo etérico. Quando ele pensa e sente, isso se desenrola no corpo astral, mas passa ao corpo etérico e ao corpo físico, imprimindo-se neles. Primitivamente, o corpo físico e o corpo etérico provinham puramente da vontade das entidades superiores. Quando, porém, o homem se tornou consciente do eu, essas influências saíram do corpo etérico e do corpo físico. Aquilo que vive na alma não deixa de atuar sobre o corpo físico e o corpo etérico. O anatomista, naturalmente, não consegue determinar quais modificações ocorrem no corpo físico e no corpo etérico humanos, mas elas ocorrem. Quando a pessoa mente, ocorre um grande efeito no corpo físico e no corpo etérico. Mentira e dissimulação são processos que ocorrem na alma e no eu. Do ponto de vista materialista, pode-se crer que mentiras só se desenrolem no interior, mas o observador oculto sabe que, por meio delas, ocorrem modificações até no corpo físico, até na constituição. Tais modificações ocorrem também com as numerosas mentiras convencionais que vivem no mundo. Lancemos o olhar sobre a realidade material. Sabemos como nossa vida está permeada por toda sorte de inverdades.
Quando as pessoas dizem a si algo que não corresponde inteiramente ao que pensam, isto é, como a estampa de um sinete no lacre, essa estampa permanece. Toda dissimulação, inverdade, calúnia, permanecem qual uma estampa no corpo físico. À noite, quando a pessoa abandona seu corpo físico e seu corpo etérico, pode-se ver tais estampas. Então chegam as entidades dos mundos superiores, encontrando ali essas impressões. Isto não é compatível com os mundos superiores. Com isso, surge algo novo. Algo totalmente novo é criado. As entidades superiores não estão desligados. No caso aqui tem uma nota da página 20, nota do tradutor. É sobre a palavra desligado, lembra? Sim, sim. Que não é exatamente desligados, né? Tá. Por intermédio do corpo físico, seres que depois passam a viver uma entidade autônoma por entre esses nossos mundos. Na ciência oculta, denominamos fantomas. No caso aqui, é um neologismo proposital traduzido de phantom, distinguindo-se de fantasma, tradução usada mais adiante para o termo alemão mais comum, que é Gesped, empregado pelo autor para casos diversos. Essa é uma nota do relator. Né? Denominamos-los assim, porque estão mais próximos da percepção física. Além disso, são seres com leis físicas. Eles esvoaçam por nosso espaço, detêm o desenvolvimento humano, fazem com que as coisas que vivem no mundo fiquem piores do que seriam sem a sua presença. Esses fantomas são seres que as pessoas criam em virtude das mentiras, dissimulações e assim por diante, e que detêm o desenvolvimento. Célia, isso aí foi aquilo que você perguntou, viu, Célia? Uhum. Isso na semana passada, né? Não, a Célia perguntou agora. Foi agora? Foi. Se podem ser criados outros seres. Né? Tá. Eu entendo que isso aqui seja essa palavra fantomas que ele usa aqui, o pessoal também chama de encosto, de Uma olhada. Espíritos obsessores. Espíritos obsessores, alguma coisa que você mesmo provoca, você mesmo, com seus pensamentos, você fabrica você mesmo, né? É mais assim, a energia negativa que o pessoal fala, né? É pior ainda o que você faz com as palavras, né? É ainda pior. Nossa, é preocupante. Então, você viu como ele diz, fica marcado no nosso corpo etérico, né? Fica marcado, feito um sinete assim. Então, eles tomam forma, né? Interessante. Como a gente precisa ter cuidado, né? Com o que diz, com o que pensa e como age, não é? Isso aí. Vamos continuar. O fato de conhecermos a atuação das entidades espirituais ajuda-nos mais do que prédicas morais. Uma humanidade futura saberá o que estará criando por intermédio de mentiras, de dissimulações e de calúnias, reconhecendo os fatos que se cria a moral mais eficaz, e não por meio de princípios morais. Nossa, isso aqui é um parágrafo para esses tempos, né? Mediante que a fundamentação da existência pela ciência espiritual são criados os mais vigorosos estímulos e impulsos da moral. Os fantomas são também uma espécie de seres naturais que existem por serem criados pela atividade do homem. À noite, o homem abandona o corpo físico e deixa impressas neles as estampas do sinete da mentira, da dissimulação e assim por diante. De manhã, quando ele regressa, primeiramente esses fantomas saem do corpo físico. Também o corpo etérico pode ser influenciado de maneira a produzir seres que se desligam dele. São, novamente, certos processos no mundo dos homens que fazem com que tais desligamentos ocorram por meio do corpo etérico. Todas as coisas, como leis injustas e más, que castigam erradamente,
instituições iníquas numa comunidade social, retroagem sobre o corpo etérico de tal forma que dele se desligam aqueles seres dos quais hoje, em nossa época supersticiosa, nós só zombamos. Esses seres são espectros fantasmas. Fantasmas verdadeiros são aqueles cuja classe ou ordem pertencem a tais seres. As pessoas deveriam esforçar-se por constituir suas instituições tão bem quanto possível, para não criar seres desse tipo. No caso aqui, ele tá comentando sobre Instituições, né? as instituições que são como o corpo etérico da sociedade, né? Então, quanto mais fortalecidas as instituições que levem esse tipo de valores para o seio da sociedade, mais você vai ter uma sociedade viva, né? Dinâmica, né? Algo que... Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando ele estava falando lá atrás, umas páginas atrás, que quando um grupo está galgando espiritualmente, né, vai vir seres espirituais luminosos, né, para essas comunidades. O contrário, então, é verdadeiro também. Né? Então, um grupo pode ser dominado por seres, sei lá, de baixa hierarquia. Eu diria que os atuais dirigentes já se parecem muito com esses fantomas, esses fantasminhas, né? Do ponto de vista da humanidade, da nossa comunidade humana, né? Então, já estão se utilizando aí, né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos nos dias de hoje, que a gente nunca sabe o que é verdade e mentira, né? A gente já cai nesse lugar. Será se é verdade isso? Será se não é, né? Será? Então, quando cai nesse lugar que você nunca sabe mais o que é verdade, né? Numa notícia, por exemplo, é porque já está tudo contaminado, né? Concordo. Eu acredito que aqui no Brasil a gente tenha uma condição muito precária de informação, né? Aqui são o que eu diria que é uma mídia hereditária, né? É aquele negócio que vai se reproduzindo de herdeiro para herdeiro e não foge muito. Então, assim, as informações que a gente tem aqui são sempre muito manipuladas, né? E hoje em dia a gente está assistindo no mundo acontecer a mesma coisa. Mesma coisa. Uma manipulação de informações que, até então, era uma novidade para algumas pessoas, né, que se informam, né? Você lê um The Guardian, né, o New York Times, que eram fontes seguras de informação, hoje em dia você já duvida até deles, né? Então, é uma coisa meio complicada mesmo, né? Bom, temos ainda 5 minutinhos, vamos continuar mais um pouquinho só. Vamos, só mais um pouquinho, porque daqui a pouco ele entra no outro assunto. Isso. Voltemos agora nosso olhar para o eu e o corpo astral durante a noite. Consideremos que o corpo astral e o eu também se encontram numa situação especial do homem. Eles se adaptaram à vida do sangue e dos nervos. Sobre o corpo astral e o eu, fluem também durante a noite forças superiores que descem de um mundo superior. Quando o indivíduo leva consigo determinadas coisas de sua vida diurna, volta a ocorrer um processo de desligamento. São novamente coisas da vida anímica que produzem o processo de desligamento. Imaginemos que duas pessoas têm duas opiniões diferentes. Uma tenta convencer a outra, tendo ânsia por convencer. Essa ânsia está muito difundida entre as pessoas hoje em dia, que dirá agora, né? As pessoas deveriam apresentar-se sua opinião e esperar, vendo se no interlocutor se movimentam forças mediante as quais se aceite a opinião. Existem indivíduos tão fanáticos pelas próprias opiniões que não ficam satisfeitos ao não se encontrarem em condições de levar coercitivamente sua opinião ao outro. Quando acontece algo assim, são prejudicados ambos os corpos astrais. Eles levam consigo persuasão e falsos conselhos. O que é lançado no fundo dos corpos astrais dá origem ao fato de, durante a noite,
se desligarem do corpo astral seres que denominamos demônios. Ixi, Esses seres demoníacos têm uma influência particularmente desfavorável sobre o nosso desenvolvimento humano. Eles esvoaçam pelo espaço espiritual e impedem os homens de desenvolver suas concepções pessoais. Imaginem o quanto se peca nesse sentido nos cafés, nas mesas do bar. Aí são empenhadas continuamente forças para a formação de demônios. Estes se insinuam na alma humana. Perguntemo-nos o quanto isso ocorre neste ou naquele processo judicial, pelo modo como as pessoas depõem. Elas estão convencidas e, no fundo, não prestam juramento falso algum, porque estão convencidas. Certa vez, combinou-se um evento que decorreu conforme o programado. 30 pessoas deveriam descrevê-lo. 2 descreveram o acontecimento corretamente. Todas as demais, 28, porém, acrescentaram coisas que não haviam ocorrido. Daí advém toda sorte de influências de seres demoníacos formados dessa maneira. Não há para o ser humano, ou para o meio, que não seja o reconhecimento desses fatos, para saber o que fazer para livrar-se das influências desses seres espirituais nocivos. Em todo lugar onde existia oportunidade para esses seres exercerem suas influências devastadoras, eles estão presentes. Na sala de audiência do tribunal, o observador ocultista pode ver isso. Os seres atuam sempre no estado, não, no sentido pelo qual surgiram. Os seres que surgiram por meio de leis iníquas voltam a atuar de maneira a induzir os homens a leis iníquas. olha. E eu acho que a gente pode parar por aqui, porque É. já Porque agora ele vai entrar numa outra Resuminho, coisa. E aí terminamos a semana que vem. semana que vem a gente completa a leitura. Vão ter só 5 páginas. Aí vai ser. Eu acho que uma das provas do que é verdadeiro, eu acho que é bem isso, né? Você lê um texto que é, né? Tudo bem, não é tão antigo, mas é antigo. E é tão atual, né? Século Mas depois, não perde a veracidade, né? É isso aí. 3 vezes 3, 9, né, Vanessa? é duro reconhecer a nossa doença atual, né? É isso que é duro, porque a gente está contaminado por essa doença e a gente normalizou isso tudo, né? A tal ponto que os dirigentes são como são atualmente, né? Nasceram lá, né, Gui? Nasceram lá, né? Nasceram lá nesse canto, lá onde estava o Steiner, né? Isso aí é o começo, né, dessa nossa era. Começo do século XX, né? Começou aí. Eu diria que um pouquinho antes, uns 40 anos antes. Então, o Steiner, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nesse começo do século XX nasceram grandes seres, fins do século XIX, 9 para o 20. que deveria ter havido uma grande revolução social nessa época, que não houve, que tudo que houve foi as forças do mal, as forças opositoras Se fortaleceram, né? não criaram a guerra, a Primeira Guerra Mundial, que o motivo da Primeira Guerra Mundial é ridículo. Sim. E a Segunda Guerra Mundial também, o motivo também é ridículo, entendeu? É ridículo do ponto de vista do colonizado, né? Se você fosse colonizador e estivesse perdendo as colônias, você também entrava em guerra. É aquele negócio. Eu estou falando de Steiner aqui, tá? Sim, tá bom, tá bom. Bom, bora. Eu estou falando o que o Steiner diz, tá? Steiner diz assim, não era para ter tido essas guerras. Tá. Essas guerras foram criadas por entidades do mal para que não se fizesse o que tinha que ter sido feito. Tanto é que você vê aliás, os últimos grandes gênios da humanidade nasceram nessa época. Então, você tem Einstein, tem todos aqueles outros grandes pensadores, e depois é uma mediocridade. Fica assim só muita tecnologia. É Ahriman, gente, é Ahriman.
o mundo mudou de linha, né? Mudou de linha, ficou só materialista e tecnológico. É aí que foi a virada, né? Os grandes pensadores, os grandes seres que deveriam ter atuado e que deveriam ter feito grandes coisas foram eliminados ali naquelas guerras, né? Por causa das guerras, porque todo mundo ficou ali guerreando e não fez mais nada, só ficou ali na sobrevivência. Então ele diz que isso aí foi um atraso na humanidade, né? E é um livro aí, uma hora dessa a gente vai dar de cara com esse texto aí. Então vamos concluir. Vamos. Você faz a leitura, mãe, por favor? Faço. Prece para os anjos da guarda. Espírito de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Boa tarde a todos. Obrigada, Mary. Boa semana para todas. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijos. Beijo. Tchau.